Abramos nossas Bíblias no Salmo de número 20. Quero compartilhar com a igreja esse texto. Salmo 20 é um salmo pequeno, de apenas 9 versos. A oração a favor do rei. Também poderia ser chamado uma oração em tempos de crise. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Vamos ficar em pé para a leitura desse texto, aqueles que puderem assim fazê-lo. Eu quero fazer essa leitura com toda a igreja. Vamos ler juntos, Salmo 20, do verso 1 ao verso 9, em uma só voz, todos. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Amém. Santo Deus, te louvamos pela tua palavra lida. Sabemos que a tua palavra é real, é verdadeira. A tua palavra, Senhor, que inspirada por ti, usando os teus servos para a glória do teu nome, edifica a tua igreja, fortalece a tua igreja, que a tua igreja seja revestida do poder do alto. Ó Senhor, aumenta-nos a fé, concede-nos, ó Pai, que não percamos a esperança, que saibamos que o Senhor está conosco todos os dias, que Ele nos promete e Ele já nos concedeu a vitória, a vida eterna, a salvação em Jesus. Ó Deus, abençoa a tua igreja, que o teu nome seja glorificado. Usa-me como instrumento, nada posso falar se não for conduzido pelo teu Espírito. Abençoa a tua igreja, os irmãos em casa, e que haja salvação nesse dia. Se houver alguma pessoa aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, que ela o faça hoje, confessando Jesus é o seu Salvador. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, podeis sentar, queridos. Temos aqui esse texto tão precioso da palavra de Deus, os Salmos, o livro de Salmos, que já disse aqui algumas vezes, entre tantas pessoas na história contemplam de fato a verdade de Deus, e inclusive o livro de Salmos é um dos livros mais citados em todo o Novo Testamento, depois de também ter o profeta Isaías, mas o livro de Salmos ele sempre encontrou lugar no coração e nas palavras de Jesus e de seus discípulos e de sua igreja. Esse livro não pode ser excluído de nossa vida, é um livro de adoração, de louvor. E Martinho Lutero, aquele grande servo de Deus, dizem os estudiosos que esse reformador, ele foi um homem dedicado ao extremo à palavra de Deus. Inclusive para Lutero, o livro de Salmos era como que uma pequena Bíblia dentro da Bíblia. Ele entendia que aqui nesse livro encontramos conforto, encontramos força, encontramos fé, alento, graça de Deus, aquilo que a igreja precisa de cada vez mais ser alimentada. E diz que Lutero era um homem incansável, desde o raiar do dia, ele investia horas de estudo das Escrituras, de tradução da palavra de Deus. Nós sabemos que ele foi um dos grandes homens levantado no século XVI para traduzir a Bíblia na linguagem do seu próprio povo. Martinho Lutero era alemão e ele traduziu a Bíblia toda para o seu povo. A primeira versão ele não gostou e ele se esforçou para melhorar ainda mais a exposição, a tradução daquela palavra que na época era apenas o povo ouvia o que os padres e os sacerdotes pregavam em latim e o povo não tinha acesso. Então Deus usou Lutero para ser um daqueles que levantara para traduzir as Escrituras, para colocar a palavra na língua do seu povo. E assim Lutero foi um homem que produziu um vasto material e ele
deteve um grande legado na sua caminhada. Apesar de tantas obrigações que ele tinha autoimpostas na sua vida, como de poder dedicar tempo para a oração, a leitura da palavra, ele passava, diz os historiadores e os documentos, que ele passava horas tendo tempo a sós com Deus em oração. A despeito de ter uma vida muito corrida, muito incansável mesmo, de pregar, de ensinar, de estudar, mas ele tinha reservado em sua vida, em sua agenda, horas de oração diante do Senhor. E as pessoas perguntavam como é que ele encontrava tanto tempo para orar, se ele pouco tempo tinha para outras atividades. Porque para Lutero, assim como para tantos servos de Deus ao longo da história, a oração havia um lugar de primazia na sua vida. Ele disse: quanto mais tarefas e atividades e trabalhos eu tenho a fazer, mais eu tenho que investir em oração. Eu tenho que investir, não gastar tempo, mas investir tempo em oração, em busca do meu Deus. Nós temos tido um conceito errado, falso quanto à oração, porque para muitos, por causa do dia a dia, do corre-corre, nós não temos sequer tempo para ler, às vezes, um capítulo da Bíblia, quanto mais passar algumas horas em oração, alguns minutos. Para muita gente, 5 minutos já é algo muito longo para ficar, para alguns, achando que a oração é uma perca de tempo. Mas aqui nesse Salmo 20, Davi é um bom exemplo, exatamente onde nós vamos encontrar nesse texto a priorização da oração em momentos difíceis. O tema aqui, a oração a favor do rei, e este é um salmo do próprio Davi, acerca dele e falando dele, ao mesmo tempo que esse salmo também é messiânico, como toda palavra, porque nós vamos ver que o salmista recorre a Deus em prol de si e do seu povo. Ele recorre ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E aqui nós vamos encontrar exatamente isso. Esse salmo fala a respeito do grande sacerdote de Deus. Esse hino de oração, irmãos, de fato é profético. Aqui nós vemos um brado da igreja no passado, clamando a Deus pela sua graça, para que proteja. Aqui é um salmo que fala de um momento de grande temor, de grande medo, de grande angústia. Uma guerra estava sendo preparada contra o povo de Deus. E nesse salmo, ao que tudo indica, ele vivencia exatamente esse momento eminente de uma guerra. Uma batalha havia se preparado contra o povo de Deus, e o rei Davi tomou conhecimento. Era iminente que em algumas horas viria um grande exército inimigo, iria destruir, viria com o propósito de aniquilar o povo de Deus. Mas aqui, como se não se deteve em outro momento, o salmista, ele tinha como preocupação, por ele ser o rei, ele ao mesmo tempo era o general, e quando se sabia que havia inimigos vindo em guerra, o general teria que preparar as suas tropas. Aqui o deslocamento de tropas, a preparação de armas, a instrução que é dada aos comandantes, aos generais, como seria essa guerra, qual estratégia contra o inimigo que viria com muito mais soldados, e eles não estavam preparados. Então aqui o rei teria que fazer a organização das provisões, o encorajamento, tudo isso leva muito tempo, e eles precisavam se dedicar exclusivamente ao preparo contra os seus inimigos na guerra. Mas o curioso é que nós vemos aqui que Davi, a despeito de saber que uma guerra se levanta contra ele, ele não prioriza todos esses momentos de se preparar contra os seus inimigos. Aqui o texto vai mostrar que nesse momento, atarefado, atribulado e difícil, Davi encontra tempo para buscar a Deus em oração. Ele vai priorizar, ao invés de tudo aquilo que é necessário fazer, ele foi ao encontro do Senhor em oração. E não somente ele ora por ele ser o rei, mas ele ora pelo seu povo, ele busca no general, no Senhor dos Senhores. O Salmo 20, irmãos, é uma composição a fim de que os israelitas se dirigissem a Deus em oração, em um aviso iminente de guerra, de morte dos seus inimigos. Aqui o salmista pede as bênçãos de Deus sobre o seu exército e clama a Deus por vitória, para que ele, como rei, possa conduzir o seu povo em triunfo. O mesmo salmo, irmão, parece servir como veículo para que leve-nos
a todos os povos da terra, a uma atitude de oração, de súplica, de busca a Deus, em momentos como esse de crise, em momentos de angústia, em momentos de anseio, de medo. Aqui esse salmo fala de uma iminente guerra que se levantará contra o povo de Deus, e o salmista aqui, a despeito de preparar-se dos seus guerreiros, a estratégia, ele busca a Deus em oração, ele se curva diante daquele que pode todas as coisas. O mesmo salmo, irmãos, ele serve de fato para aprendizado, para ensino ao povo de Deus, para que cada um de nós possamos cumprir o nosso papel de servo de Deus, que confia no Senhor, que busca a Deus, que não desiste e não perde a fé. E eu quero compartilhar nesse Salmo 20 três atitudes que são incentivadas pelo rei Davi, por esse sacerdote de Deus, por esse profeta do Senhor para com o povo, e que deve ser repetido em um espírito de adoração por mim e por você, assim como nós encontramos em cada parte deste Salmo. Aqui o salmista confia em Deus, entrega a sua vida a Deus, se rende aos pés do Senhor. Assim, irmãos, nós, enquanto nós estamos vivendo nesse mundo aqui, que a nossa vida aqui é muito efêmera, nós somos apenas peregrinos, mas não podemos perder a visão daquele que tudo pode, aquele que está conosco, aquele que nos promete, que nos protegerá, que nos livrará do mal, aquele que nos conduz em seus caminhos. E a primeira dessas atitudes que nós encontramos nesse salmo é a petição. O salmo inicia com o povo orando pelo rei. Observe o verso 1. Diz o texto: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. O Senhor te responda no dia da tribulação. Meus irmãos, em qual tempo devemos buscar a Deus? Muitas pessoas lembram de buscar a Deus em momentos de calamidades, em momentos em que somos acometidos de um infortúnio, de uma morte, de um sofrimento, de perdas e perdas. Mas nós devemos entender que a oração não deve ser um apêndice em nossa agenda, ela deve fazer parte da nossa vida aqui na terra. O povo aqui diz: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus Jacó te eleve em segurança, que o Senhor te atenda no dia perigoso, que o nome de Deus Jacó te defenda. Se nós andamos com Deus em todo tempo, e no dia da angústia, no dia do perigo, muito mais o Senhor nos livrará do mal, porque nós temos andado com o Senhor. Lembramos da história de Jó, do qual o próprio texto narra. Ele era um homem íntegro, reto, temente e que se desviava do mal. Jó tinha um compromisso, ele andava com Deus, ele tinha uma aliança com Deus, Deus tinha uma aliança com o seu povo. E Jó temia Deus, Jó instruía os seus filhos, Jó conduzia a sua família no temor do Senhor. Ele orava todas as madrugadas em favor da sua família: Pai, tem misericórdia, talvez os meus filhos tenham blasfemado contra ti, talvez tenha se desviado dos seus caminhos. E a Bíblia diz que Jó orava pela sua família, pelos seus filhos diariamente. E o texto diz que o próprio Deus declara que Jó era homem íntegro, reto, temente, andava com Deus. E é isso que Deus espera encontrar na igreja, no seu povo. A igreja não é o templo, somos nós. Deus espera encontrar homens e mulheres íntegros, retos e tementes, que andem nos seus caminhos, que confiem no Deus soberano. Como o rei Davi, ele lutou com vários exércitos, liderou várias batalhas na sua caminhada. Nós sabemos que Davi era um rei, ele era um general dos exércitos de Deus, ele sempre ia às batalhas e ele sempre voltava vitorioso, porque ele andava com Deus, ele temia Deus, ele ouvia Deus e Deus dava-lhe a vitória. Diferente de Saul, que andava de acordo com o seu coração, ele não dava atenção à palavra do Senhor. Mas aqui o povo clama a Deus que lhe dê proteção diante do perigo de ser ferido na luta e para ser mantido seguro. O povo ora a Deus pelo seu rei, para que Deus o conduza, porque ele é o seu general. E o povo conhecia Davi, que em muitas batalhas Deus lhe concedia vitória. A ideia, irmãos, aqui é que Davi fosse colocado em um lugar alto como um pequeno filhote, para que os predadores não alcançassem, ele ficasse num lugar protegido. E sabemos que Davi tinha os seus exércitos, os seus generais, a sua escolta particular, mas o povo está clamando àquele que tudo pode,
aquele que pode livrar o seu rei. É por isso que há esse clamor: o Senhor te guarde no dia da tribulação, o Deus de Jacó. Ele não fala dos poderios, dos cavalos, dos seus cavaleiros, dos seus guerreiros. Ele diz: o Senhor que te guarde, o Senhor te proteja. Assim deve ser a vida da igreja. Ele deve confiar em Deus que nos protege, nos livra do mal. Deve se prostrar diante do Senhor diariamente. Deve confiar em Deus os nossos passos, a nossa vida toda. Aqui, irmãos, apesar de toda a segurança que o rei tinha, o povo clama que o nome do Deus Jacó te eleve em segurança. E o verso 2 nos diz: do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. A fonte de Davi que deveria vir do seu socorro é que viria do santuário de Sião, ambos localizada em Jerusalém, lugar de adoração, o lugar em que Deus falava com o seu povo. Aqui, irmãos, temos essa linguagem figurada, porque aqui se refere àquele que era adorado. Não é no Monte Sião, nem em Gerizim, mas eles estão clamando aquele que é o Deus eterno do seu povo. É o Senhor Deus, a fonte de proteção do seu servo na batalha. É o Senhor forte e poderoso que socorre os seus. Será que você crê nas promessas de Deus? Será que você confia na palavra do Senhor quando você se debruça diante da palavra e lê a palavra? Ou apenas você lê esses textos como algo bonito, belo, poético, histórico? Será que você se detém? Será que você, consegue vivenciar essa verdade? Tomando para si, assim como foi com Abraão, quando Deus lhe prometeu a terra, Deus tirou-o do conforto, da sua zona de conforto, onde ele estava muito bem estabelecido. Abraão era rico, ele tinha tudo, mas Deus o chama e o manda para uma terra da qual ele não sabe, e ele, como peregrino, vai pelo deserto, Deus conduzindo, e Deus promete àquele homem que já é de idade avançada, de 75 anos, com a sua esposa já também de idade avançada, que já não poderia gerar mais filhos, e Deus promete que dele daria uma nação poderosa e forte. E aquele homem poderia duvidar de Deus, aquele homem poderia fazer de conta como o profeta Jonas, ir para outro lugar, não dar ouvidos a Deus. Mas Abraão é chamado pai da fé, porque ele ouviu a Deus e seguiu a sua vontade. Ele não recusou, ele não abandonou. Ele foi chamado, convocado por Deus, assim como a igreja é convocada pelo Senhor. A igreja deve entender que o Senhor responde a oração no dia da tribulação, que o Deus de Jacó nos mantém em segurança, do seu santuário ele envia socorro, e desde Sião sustém. Ou seja, Deus está conosco, nos guardando, nos protegendo, e devemos temer ao Senhor, andando nos seus caminhos, confiando em sua provisão, em seu livramento. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É Deus que nos dá o pão de cada dia, é Deus que nos dá o mesmo sol, as chuvas, é Deus que nos dá o nosso abrigo, o nosso sustento. Ele está conosco todos os dias. Aqueles que temem a Deus e confiam, sabem que tudo que temos vem do trono da graça. Meus irmãos, isso nos dá ensinamento que devemos nos submeter a Deus em oração, com a máxima prioridade em nossas vidas. Quanto tempo nós temos dedicado a Deus em oração? Quanto tempo nós temos buscado a face do Senhor? Talvez alguns orem aqui, no culto público como esse, quando tem um momento de oração. Mas é necessário que oremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Precisamos não encontrar tempo para orar, mas que a oração faça parte da nossa vida diariamente. Assim como eu tenho necessidade do alimento para o meu corpo, eu preciso de me alimentar da palavra de Deus. Eu preciso estar nutrido do poder do Espírito. Pode faltar tempo para muitas coisas, mas não deve faltar tempo para a nossa comunhão diária com o nosso Deus. Quando você observa, relato de homens grandes na história, de mulheres grandes na história, eles começavam um dia aos pés do Senhor, buscando a face de Deus em oração, meditando na sua palavra. Se muito trabalho tivermos para realizar, devemos ter ainda mais tempo para orar, para buscar a Deus. Eu gosto muito de Mateus 6,33, quando Jesus diz aos seus discípulos, diz para a sua igreja: buscai, pois, em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas. Por que a igreja, por que nós não buscamos a Deus em primeiro lugar? Por que nós não nos prostramos diante do altar do Senhor? Por que nós não buscamos a face de Deus?
Ao invés de reclamar, ao invés de ver defeito em tudo, devemos olhar, estar com nossos olhos fitos naquele que é o autor e consumador de nossa fé. Então a primeira lição que vemos é a petição, o povo busca Deus. A segunda lição que encontramos nesse salmo é a atitude de submissão ao Senhor. Apesar de o desejo do povo e dos soldados e do próprio rei ser a vitória contra a iminente guerra que se levanta contra eles, a petição deles se submete ao plano e ao desejo do Deus dos exércitos. A oração do povo aqui não age como se fosse um modo de convencer a Deus a fazer aquilo que queremos. Isso é exemplo de nossas orações. Nós muitas vezes, quando oramos a Deus, nós pedimos incansavelmente, insistentemente aquilo que talvez Deus não quer para a nossa vida. E Jesus ensinou em Mateus 6, dizendo assim, quando nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, não a minha. E aqui nesse salmo vamos ver exatamente isso, que o salmista, ele coloca diante de Deus. É exatamente isso que nós vamos ver. Quando nós nos detemos aqui, naquele texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, quando Paulo vai dizer exatamente isso: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não a minha vontade, mas a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Deus é soberano, Ele sabe o que é melhor para mim, porque Deus vê daqui a 10 anos, daqui a 30, daqui a 40, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que é melhor, ainda que eu e você não entendamos. Paulo vai dizer essa mesma verdade em Efésios capítulo 1, quando ele fala: nisso digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós fomos predestinados e nós devemos, experimentar qual seja a vontade de Deus para a nossa vida. Nós devemos nos submeter diante do Senhor toda a nossa vida. Aqui o salmista, ele não demonstra a confiança em Deus porque ele quer que Deus faça aquilo que ele pede, mas aquilo que ele se submete, e o povo compreende isso nesse salmo. É exatamente isso. O verso 4 diz: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Conceda-lhe segundo o teu coração e realize segundo os teus desígnios. Aqui o salmista mostra exatamente, essa é uma oração corajosa, porque se baseia na vontade de Deus, segundo o propósito eterno de Deus. Então é exemplo de nossas orações. Eu devo sempre me colocar diante do Senhor: Tu sabes de todas as coisas, guia a minha vida. Ó Senhor, faz em mim o teu querer, o teu propósito. Ó Deus, estabelece no meio de nós a tua vontade. Ó Senhor, conduz a nossa vida. Ó Deus, nos livra do mal. Ó Deus, protege-nos. Ó Deus, seja feita a tua vontade. A igreja do Senhor precisa confiar sempre em todas as promessas de Deus, em toda a sua palavra, em tudo aquilo quanto Deus promete para nós. Deus faz tudo conforme lhe apraz. Entretanto, aqui nós vemos a oração corajosa do salmista e do seu povo. Não aqui entendendo que Deus vai fazer de acordo com a vontade do rei e do seu povo, mas de acordo com o seu propósito. Por isso que ele chega no verso 7 e diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Em quem nós temos confiado? Em quem está a nossa esperança? Semana passada, eu cortando lá a grama do jardim, fazendo limpeza. Eu gosto de fazer isso logo cedo pela manhã. E passou um amigo da minha tia, e falando: como é que vai a sua tia, tal, e os meninos. E aí aquela conversa, e ele com a máscara fazendo caminhada ali na praça. E ele disse: olha, não tem jeito, não tem outra solução. Ele não é crente. Aí ele sabendo que eu sou pastor, e disse: olha, não tem jeito, você não adianta pregar outra coisa, a nossa salvação está na vacina, vamos esperar que a vacina saia.
E eu olhei para a palavra daquele homem e vi que a confiança dele está ainda centrada nas coisas dessa terra. Ele não conhece o Deus que conhecemos, ele não confia no Deus revelado nas Escrituras. E aí eu não consegui responder para ele, porque ele estava muito apressado e não haveria tempo de criar ali um momento de uma conversa. Mas eu olhei no coração daquele homem a resposta de muitos nesse mundo, do qual a confiança está sempre na perspectiva desses dias aqui na terra, como se a vida fosse o fim da existência do homem aqui nesses dias, nos poucos dias que temos. Talvez alguns por muita saúde possa chegar a 120 anos, mas se a esperança do homem for apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos. A minha esperança está no Deus que fez os céus e a terra. A minha esperança está na Nova Jerusalém, na volta de Cristo. Ou se Ele não vier e eu padecer, eu sei que o meu Redentor vive, e que a minha vida não se resume a esses dias, mas na eternidade da palavra de Deus, no encontro com o meu Salvador. Como disse Paulo, o viver é lucro, mas o morrer é infinitamente melhor. Estar com Cristo é infinitamente melhor. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender que essa é a atitude. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor. Nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Aqui o povo está dizendo exatamente isso. Nós confiamos em Deus, porque Deus fez uma aliança com o seu povo. E nós cremos em nosso Deus, e Ele é o nosso Senhor. A igreja do Senhor não está à deriva, meus irmãos. Ela tem a proteção de Deus. Ela tem, o Senhor tem os seus olhos em nós, como a menina dos seus olhos. A igreja é a noiva de Cristo. Ele veio para nos buscar, para nos redimir. Ele veio para nos levar para o novo céu e a nova terra. Em quem temos posto a nossa confiança? Porque esse salmo aqui e as palavras do salmista é claro em afirmar que a esperança deles está no Deus dos exércitos. Não na ciência, não nos políticos, não nas riquezas, não no braço do homem, mas em Deus, o Deus soberano. Então nós temos aqui exatamente essa confiança do povo de Deus. Em último lugar, a terceira atitude que encontramos no salmo é exatamente a gratidão do salmista, a gratidão do povo diante do Senhor. Mesmo parecendo cedo demais, o povo aqui já fala de agradecimentos e louvores a Deus pela vitória. Aqui, irmãos, não há nenhuma superstição, como alguns pensam que agradeça antes para que venha acontecer depois, como se fosse algo. Não, aqui o povo conhece ao Deus em que ele serve. Assim como Jó, naquele momento de sofrimento e dor, porque Jó era um homem reto e temente a Deus e andava nos seus caminhos, mas ele não ficou livre de passar por sofrimentos, dores e perdas. Perdas muito substanciais. Ele não perdeu apenas a sua riqueza, mas ele perdeu toda a sua família. Todos os seus filhos morreram. A sua esposa o abandonou. Os seus amigos se afastaram dele, os seus familiares. E Jó disse: o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó sabia que a riqueza maior da sua vida era exatamente ter o Deus dos exércitos como seu Senhor. Jó confiar em Deus, não porque Deus o cercava de todas as benesses, porque Satanás disse: olha, ele só é fiel a ti porque tu tens abençoado, mas tira tudo que tens e verás se ele não blasfemará contra ti. E graças a Deus que Jó nunca blasfemou contra Deus. Ele pode ter questionado, ele pode ter ficado como qualquer um ser humano, em depressão, em angústia de morte. Ele clamou a Deus: por que, Senhor, no dia do meu nascimento eu não fui um aborto? Jó ali estava abrindo o seu coração e dizendo: Pai, não há mais alegria diante dos meus olhos. A esposa dele, que deveria ser aquela que traria alento, diz: tu ainda conservas a tua integridade a esse Deus que te abandonou. Ela diz: olha, despreza esse teu Deus, aborrece esse teu Deus, abandona ele e tira a tua própria vida. Ela mandou Jó se matar. E ele disse para ela: tu falas como uma louca, tu não sabes o que dizes, porque o meu Deus, Ele pode todas as coisas. E nós sabemos que o relato da vida de Jó é um relato de luta, de sofrimento. Mas Jó foi mais do que vencedor, porque a despeito de todas as circunstâncias que ele passa, Deus ainda o levanta do pó.
E Deus ainda levantou para que ele orasse por aqueles que o acusavam. E diz que a sorte de Jó foi maior do que a primeira. O capítulo 42 vai dizer que Deus abençoou tanto a vida de Jó, que lhe deu novamente os filhos e as filhas, e ainda abençoou muito mais a sua riqueza. E Jó disse: antes te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Assim como o povo, diante da guerra que ainda não tinha se lançado sobre eles, eles se alegram em Deus, porque eles conhecem o seu Deus. O salmista conhece o modo de Deus agir nas situações da vida. Não era a primeira vez que Davi passaria por guerras e por lutas, e o povo conhecia a Davi e o Deus a quem eles serviam. E aqui o verso 5 diz, no capítulo 20: celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. O povo aqui está comemorando de júbilo a vitória que Deus já tinha concedido antes mesmo da guerra estabelecer-se. O povo sabia em que eles confiavam. Será que nós estamos nesse momento de calamidade, guerra e aflição? Será que nós temos a certeza da nossa vitória em Deus? Ainda que nessa vida ou no porvir, será que nós temos a confiança em Deus a despeito de todas as circunstâncias que nós vivemos? Celebraremos com júbilo a tua vitória. Em Deus, o nosso Deus, nós hastearemos bandeira. Aqui o povo de Deus louva a Deus, agradece a Deus pela vitória. Os preparativos para a guerra só serão preparados depois de buscar a Deus, invocar o seu nome. A lição, irmãos, aqui, séculos depois, vai acontecer da mesma história de Josafá, escrito no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Josafá também é avisado que 3 exércitos se reúnem para destruir ao povo de Deus. E Josafá, como que uma lição aprendida talvez nesse salmo, ele faz a mesma coisa. Ele convoca o povo para orar. Ele não entra em desespero. Ele não se preocupa com os preparativos para a guerra, mas ele coloca diante de Deus a sua confiança. E levou o povo a fazer o mesmo. O resultado foi uma vitória, a vitória que Deus concede. Sempre que o povo de Deus confia mais no Senhor do que nas suas próprias mãos, nas suas habilidades, Deus sempre nos concede vitórias. Meus irmãos, apesar da falta de tempo, do dia a dia, nós precisamos encontrar tempo para buscar a Deus em oração, em meditação da sua palavra, em uma consagração da nossa vida. Afinal, qual é o preparativo, ou qual é a providência que não vem das mãos daquele que é soberano? Será que Deus não sabe todas as coisas que nós vivenciamos? Será que Deus não conhece a nossa vida, a nossa luta, o nosso sofrimento, as nossas lágrimas? Deus sabe todas as coisas, mas você precisa confiar, você precisa demonstrar diante do Senhor a sua fé. Deus não pode fazer nada enquanto você não se quebrantar diante dos seus pés. Aquele momento em que Lázaro estava muito doente, estava à morte, e mandaram notícia para Jesus: Jesus, vem depressa, porque aquele que amas está prestes a morrer, está muito doente. Jesus disse que aquele momento era muito importante, porque ali apresentava o destino do próprio Senhor. Jesus disse que aquela morte era para a glória de Deus. E quando Jesus chega na cidade, ele já tinha sido sepultado há alguns dias. E as irmãs, Jesus vai ao encontro da casa daquelas irmãs de Lázaro. E Maria e Marta estava preocupada em muitas coisas, atarefadas para receber Jesus. Porém Maria, ela preferiu ficar aos pés de Jesus, falar com Jesus, se prostrar diante do Senhor, derramar suas lágrimas. E alguma disse: Senhor, se tivesse aqui o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse para ela: eu sou o autor da vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E Marta disse: Senhor, Maria está aí aos teus pés, ela deveria vir me ajudar. E Jesus diz: ela escolheu a melhor parte. Meus irmãos, nós precisamos aprender a escolher a melhor parte. Precisamos estar aos pés de Jesus em meio às circunstâncias que passaremos nessa vida. Nós não sabemos o que será o dia de amanhã, mas eu sei que o meu Redentor vive.
Essa é a palavra desse salmo. Davi, se ele não fosse fustigado com guerras, talvez nós nunca tivéssemos sido favorecidos como salmos como este, que mostra a confiança do povo de Deus no Senhor. Nós precisamos aprender, irmãos, são necessárias tribulações para que todos nós venhamos a ser aprovados. Precisamos passar, muitas vezes, por aflições, por angústias, porque os verdadeiros adoradores, aqueles que buscam a Deus, aqueles que de fato se rendem aos seus pés, eles são conhecidos não em momentos de alegria e de festa, mas em momentos de sofrimento e de lágrimas, aqueles que perseveram até o fim. São nas lutas e nas dificuldades, em momentos como este, irmãos, que são forjados, treinados, fortalecidos, experimentados os verdadeiros servos e servas de Deus. Será que você mantém a sua fé em meio a tudo o que temos vivenciado? Será que você ainda busca a Deus e confia no Senhor e na sua provisão? Será que você tem tempo para buscar a Deus? Não percamos a esperança, não percamos a fé naquele que é soberano e tudo pode. Precisamos permanecer firmes em todas as suas promessas. Meus irmãos, que possamos buscar a Deus em oração, que possamos nos submeter à sua vontade, que possamos ser gratos a Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Que Deus nos ensine através da sua palavra, assim como o seu povo. E diz assim o verso 8 e 9: eles se curvam e caem, nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Amém?